Obrigado. Eu queria fazer uma apresentação aqui. Foi feito esse pedido de um livro que se chama Mulheres Sem Teto em Situação de Rua, da Josete Lopes de Carvalho. Josete... eu sou a Cris Silva, só um minutinho, tá? Ah, tá. A Josete está lá fora, é isso? Essa aqui, ó. Ah, tá. Eu vou falar mais depois, não era. Tá. Você vai fazer um anúncio? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Cris Silva, eu sou membro do Movimento Nacional População em Situação de Rua, né? E eu gostaria de parabenizar a Josete Lopes de Carvalho. Ela é mestre em Administração e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e escritora do livro Mulheres Sem Teto em Situação de Rua. O site é www.estimar.com.br. Josete, por gentileza. Está na nossa página, seu Gente, olha, vale a pena. Obrigada. Eu não quero tomar tempo aqui, eu sei que o tempo é corrido, mas isso, na verdade, é uma pesquisa qualitativa com 30 mulheres em situação, sem teto, em situação de rua, incluindo 10 mulheres trans. E ele está disponível nesse site www.estimar.com.br. E ele começou como mulheres sem teto em situação de rua, como mulheres em situação de rua, e no final não conseguiram incluir a questão sem teto, que eu acho que essa que é a questão. Elas são sem teto e não são só em situação de rua. Legal, obrigado. Eu queria chamar para finalizar essa mesa, então, o Rodrigo Iacovini para fazer sua fala. Na verdade, eu sou do time baixinho, então eu vou ficar aqui em cima, porque já não sou muito alto pro vídeo, então... bom, gente, primeiro agradecer o convite da Defensoria por ter me chamado e chamado o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, do qual eu faço parte, para compor aqui a mesa hoje. O tema, não só o tema da política habitacional e a vulnerabilidade, é extremamente importante da gente estar sempre discutindo, mas principalmente também em função dessa nova portaria, essa minuta de portaria que a SEAB está tentando aprovar, né? Na verdade, uma minuta de decreto. E, bom, para começar, eu vou trazer, na verdade, eu não trouxe, só avisando, não trouxe PowerPoint, porque eu sabia que a Daniela ia estar aqui, e os PowerPoints dela humilham quem não é arquiteto. Então, eu sou advogado, então o meu PowerPoint não é tão bonito. Então, eu fiz só um roteiro aqui para conversar com vocês, tá? Mas, para começar, eu acho que é importante a gente sempre lembrar, e tem uma lição de um professor meu, que é a gente sempre voltar para o básico. Então, se a gente está falando de política habitacional, se a gente está falando de direito à moradia, a gente está falando de um sistema jurídico e a gente está falando de diversas fundamentações que a política habitacional daqui de São Paulo tem no ordenamento jurídico brasileiro. Então, qual é a fundamentação? A gente tem uma fundamentação maior, a Constituição Federal, que prevê o direito à moradia adequada. A gente tem a Constituição Federal, por outro lado, bebe também de fontes do direito internacional, então tratados internacionais como o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, que tem esse nome meio estranho, mas que é importante, traz fundamentos também para o nosso direito aqui no Brasil. O Comentário Geral número 4, que é um pouco onde a ONU explica o que é que se entende por direito à moradia adequada no sistema internacional, no sistema ONU. Então, tudo isso, tanto a Constituição, quanto o Pacto, quanto o Comentário Geral número 4, tudo isso serve de fundamento para a gente pensar a política habitacional hoje. E aí, quando eu digo a gente, não é só a gente nessa sala conversando, mas é o poder público,
pensando, planejando, desenhando e implementando a política habitacional nas suas diferentes frentes. Então, quando o comentário geral número 4, ele diz que o direito à moradia ele tem 7 elementos ou 7 dimensões diferentes que o direito à moradia adequada tem, significa que toda ação do poder público em relação à política habitacional tem que estar de acordo com esses 7 elementos do direito à moradia adequada. Isso quer dizer que tanto do atendimento definitivo quanto o atendimento provisório tem que, de alguma maneira, cumprir com esses 7 elementos do direito à moradia adequado. Então, essa minuta de decreto, todas essas portarias, qualquer definição que se tenha dentro da política habitacional tem que estar de acordo com o que, no caso, a ONU traz como direito à moradia adequada e que, por consequência, o ordenamento jurídico brasileiro também inclui como norma brasileira. Então, isso significa que o primeiro elemento do direito à moradia adequada, básico, assim, se a gente pode falar de um básico, talvez esse seja um dos mais elementares, é a segurança da posse. Ou seja, aquela segurança que eu tenho de poder permanecer na minha casa sem ser retirado injustamente, ou sem ser retirado, sem me dar uma alternativa viável para que eu possa existir, para que eu possa continuar desenvolvendo minha vida social, familiar, econômica adequada. Então, por exemplo, na portaria, ou como a gente já estava falando um pouco antes aqui, tem alguns pontos de interrogação. Se você tem um sistema temporário, de solução temporária, que só pode ser por 5 anos ou por 12 meses, dependendo da modalidade, transitória ou permanente, demanda aberta, demanda fechada, todos esses termos que acabam se misturando um pouco, mas independente se for 5 anos ou se for 12 meses, o que acontece depois? A Daniele já levantou isso como questão. É por isso também que eu quis ficar por último, também para tentar puxar uns ganchos que eu acho importante a gente amarrar com o direito à moradia adequada. No caso, por exemplo, deveria haver uma forma de prorrogação, porque as pessoas não vão evaporar depois que esgotar aquele prazo. E o poder público, ele é pautado no princípio da legalidade. Então, ele só pode, diferente da gente aqui, que pode fazer tudo que a legislação não proíbe, o poder público pode fazer o que a legislação permite. Então, por conta disso, deveria haver essa possibilidade dentro desse decreto que está sendo adotado. Porque mesmo que depois passe por uma avaliação, passe por um processo administrativo, passe, enfim, por todo o trâmite dentro do Estado, se isso não está previsto ali, isso pode gerar um problema futuro muito grande. E aquele problema, o problema das pessoas com necessidade de continuar no aluguel, no bolsa aluguel, na locação social, vai continuar existindo e vai continuar batendo na porta do poder público. Não adianta ele dizer que ele não vai renovar dali depois de 1 ano, depois de 5 anos, porque ele vai ter. Então esse é um ponto, por exemplo, que colide com o que o direito à moradia adequada significa do ponto de vista da segurança da posse. Quando a gente fala, por exemplo, outro elemento que é o custo acessível, também a gente está falando disso. A gente estava falando, Alci, eu não lembro se é Alci, estava falando a questão de quem muitas vezes vai morar dentro de uma casa que vem de uma situação de rua e às vezes vai para uma unidade habitacional, o medo que tem de não conseguir dar conta dos gastos que vem com a casa, isso é previsto dentro do direito à moradia adequada. Quando a gente fala que a moradia adequada tem que ter um custo acessível, não é só o custo da casa em si. Então não significa só os R$400 que se paga de aluguel, de bolsa aluguel ou auxílio aluguel. Significa também que todos os gastos associados, luz, água, IPTU, caso tenha, ou qualquer outra coisa, tem que estar incluído dentro dessa possibilidade de custo acessível. É um custo que vem associado com isso. E às vezes é um custo que muitas vezes a gente não pensa também, que tem outros vários gastos que estão associados à moradia. Como a gente estava falando de mobilidade agora há pouco. Se você está numa casa muito mais longe, você vai gastar muito mais de mobilidade. Então, na verdade, quando a gente pensa custo acessível, a gente tem que pensar todos os gastos que vão decorrer daquela situação de moradia e qual vai ser o impacto disso no orçamento da pessoa e no orçamento familiar. O quanto aquilo vai significar dentro do orçamento familiar. E isso não pode passar de 30%, que é, por exemplo, o que se estabelece
pelo déficit habitacional o ônus excessivo com aluguel. Mas é um erro, por exemplo, do déficit de considerar só o aluguel dentro desses 30%. Segundo o que a ONU traz, todos esses gastos deveriam estar sendo computados dentro desses 30%. Outro critério que a gente também tem que falar, que também é a dimensão do direito à moradia adequada, é a habitabilidade. Então a casa ela tem que ser projetada e tem que ser construída, e todo o material utilizado nela e todas as formas de acessar a moradia tem que serem consideradas de acordo com as necessidades do indivíduo. E não só de acordo com as necessidades físicas, ambientais, mas também, inclusive, de acordo com o excesso de adensamento que a gente tem. Alguém estava falando do adensamento, o adensamento excessivo dentro de um componente do déficit. Significa quantas pessoas estão morando naquela casa. Se você tem, por exemplo, uma casa do Minha Vida, que são 2 quartos, uma sala e uma cozinha e um banheiro, e você coloca 8 pessoas para morar ali dentro, aquela casa não se torna adequada. Então isso é um componente do déficit que a gente tem que pensar. E isso, o conceito de direito à moradia adequada da ONU traz isso. Ou seja, isso tem que reverberar nas nossas políticas também. A disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos também diz que, por exemplo, aquela cadeia que o Tuca... É Tuca ou Tucum? Tuca. Que o Tuca estava falando agora há pouco, a cadeia que ele fala dos elos, a ideia do elo da mobilidade, que quando você rompe um elo naquela corrente, você acaba impedindo que as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção se movimentem ou fiquem restritas à residência. Isso significa que uma moradia está sendo inadequada. Porque, na verdade, quando a gente pensa moradia, a gente não está pensando só teto e 4 paredes. A gente está pensando a ligação da unidade com todo o entorno também e com todo o sistema de infraestrutura urbana, como da mobilidade. A gente está falando de localização adequada também, que não é só estar numa região servida de infraestrutura, mas que também seja ambientalmente saudável, que também seja qualificada, perto de outros equipamentos que muitas vezes a gente não usa no dia a dia, mas que são importantes. A gente está falando também de um outro elemento que é a adequação cultural, que é o quanto a unidade e a habitação ela está voltada para os hábitos culturais que a gente desenvolve. Eu vou usar um exemplo aqui que não vai ressoar muito, mas que eu acho um exemplo sempre bacana de usar. Eu morei 10 anos em Fortaleza. E aí, nesses 10 anos em Fortaleza, teve uma coisa que eu aprendi. Cearense dorme de rede. Cearense não dorme em cama. Cearense, muitos deles só conseguem dormir de rede. Porque desde criança foram... Piauí também. Tem muito canto... Onde? Maranhão também. Nordeste, Norte também, tem muita aqui gente nem que... na rede não dá pra gente. A gente mora na barraquinha de campo e quando tem. Então. Tem dinheiro. Só que aí o que acontece? Muitas vezes você gera um programa de habitação como Minha Casa Minha Vida, que tem um objetivo de maximizar o recurso utilizado por unidade, você constrói paredes que as pessoas não podem pendurar a rede. E aí você constrói uma casa que a pessoa não pode dormir. Então de que adianta uma casa que a pessoa não pode nem dormir? Que é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer uma hora ou outra no seu dia, né? Então a casa também tem que ser adequada culturalmente. Amigo. Diz. Carroceiro de reciclagem. Carroceiro de reciclagem. E isso tem a ver, por exemplo, com um custo acessível também. O quanto a moradia permite você exercer suas atividades econômicas do cotidiano. Ele deixar a carroça. Não, tem várias questões que são associadas a isso. Dos debates. Espaço Espaço para eles deixarem a carroça, foi tudo discutido. Pois é. Mas eles mesmos não vão lá para participar. Mas é difícil, porque muitas vezes a gente vive, e aí eu vou chegar exatamente nesse ponto, que é o último elemento, que é o que me traz aqui hoje para a gente falar, que é da acessibilidade de grupos vulneráveis. E aí, quando a gente está falando de acessibilidade, a gente não está falando, e aí o Tuca lembrou bem agora há pouco, a gente não está falando só de acessibilidade física. A gente está falando disso também, porque tem a questão da interação do indivíduo com o meio, com as barreiras físicas que são colocadas, mas a gente está falando de acessibilidade econômica, a gente está falando de acessibilidade simbólica, a gente está falando de acessibilidade política. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que... O direito à moradia, a política habitacional tem que levar em consideração todos os tipos de barreira que são colocadas às diferentes pessoas
para elas terem o seu direito à moradia adequada efetivado. Então, por exemplo, quando a gente fala da questão de gênero, da questão de mulheres, é entender que mulheres e homens vivem a cidade e vivem a moradia de maneira diferente. A Daniele trouxe, por exemplo, como é importante para mulheres em situação de violência doméstica a questão da moradia, muito mais importante do que para vários homens que estão ali. Tem uma prioridade. Então tem uma barreira ali colocada de desigualdade de poder que a política habitacional tem que vencer. Então isso significa acessibilidade. E aí isso significa acessibilidade também para a população LGBT. E aí é um pouco do porquê que eu vim falar aqui hoje também com a gente. Então, por quê? Eu, vendo a apresentação da Daniela, lembrei que a gente pensa muito parecido, porque ela falou por que falar em direito à moradia de mulheres, na perspectiva de gênero, e o meu é por que falar em direito à moradia para a população LGBT especificamente. Porque a gente, e aí um dos motivos que eu não trouxe a apresentação também, é porque a gente vive um apagão estatístico. Não sei se vocês já ouviram falar disso, esse termo. Tem gente balançando a cabeça que sim, tem gente balançando a cabeça que não. É isso mesmo. Tem gente que já ouviu e tem gente que não ouviu, mas é importante todo mundo saber. A gente não tem dados sobre a população LGBT oficiais, de qualidade, com série histórica. Ou seja, que a gente compara como era a população em 2000, 2010 e agora em 2019. A gente não tem como comparar qual é a violência de fato que se vivia pela população LGBT na década de 90, 2000 e agora. Porque nós somos uma população invisibilizada, historicamente. Nosso direito vem sendo discutido muito mais fortemente nos últimos anos. Esse foi o primeiro ano que o Anuário da Violência, o Atlas da Violência, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é talvez o estudo mais completo da situação de violência no Brasil, foi o primeiro ano que ele mencionou a violência contra a população LGBT. E mesmo assim ele reconhece os limites daquilo. Por quê? Porque como a LGBTfobia não era crime, agora ela está equiparada ao racismo diante da decisão do STF, mas como a homofobia e a LGBTfobia não eram crimes, elas muitas vezes não eram, a violência não era registrada como LGBTfóbica. Então a gente não tem dados estatísticos sobre isso. O IBGE não pergunta se você é gay, lésbica, bissexual. A gente não sabe qual é o tamanho da população LGBT no Brasil. A gente coloca, por exemplo, aqui na minuta de decreto um dado em relação à família homoafetiva, mas a gente não sabe qual é o tamanho de fato. O que é isso? A representatividade disso dentro da cidade de São Paulo. O Plano Municipal de Habitação, que foi feito na gestão Haddad, foi elaborado, não fala na população LGBT. Não menciona a população LGBT. Aliás, se você vai na parte dos anexos do Plano Municipal de Habitação, que está lá como eles analisaram as necessidades habitacionais, não tem recorte nenhum, não tem recorte de gênero, não tem recorte do ponto de vista da identidade, da orientação sexual, não tem recorte do ponto de vista racial. A gente continua falando de política habitacional para um ser humano abstrato e ainda no sistema, na forma familiar, organizada familiarmente. Como foi apontado aqui antes, muita gente não se considera família. Tem moldes diferentes de família. E ali, mesmo que você fale que tem famílias que são de uma pessoa, vamos combinar que você está distorcendo um pouco para tentar encaixar uma coisa que é diferente? Eu não tenho filho. A assistente social falou que eu não tenho filho. Então, aí eu moro na rua há 8 anos. Então, a gente precisa ser considerado. Eu também sou solteiro, também moro sozinho. Eu tenho condições de pagar, mas tem muita gente que não tem condições de pagar. E isso precisa ser considerado no momento de elaborar a política habitacional. Isso é garantido pela ONU, que isso tem que ser estudado. Então, assim, a gente precisa pintar um pouco quais são as cores, de fato, desses moradores que estão precisando ser incluídos no Plano Municipal de Habitação e na Política Municipal de Habitação. E aí eu vou ressaltar, assim, só alguns dados, assim, só para a gente entender o porquê que é relevante isso, é que a cada 16 horas é assassinado um LGBT no Brasil. 16 horas. Ou seja, a gente teve mais de 420 assassinatos no último ano de LGBTs no Brasil. A gente é um dos países em que mais se mata
pessoas LGBTs e pessoas trans, principalmente. Pessoas trans, a expectativa de vida delas é 35 anos de idade. A média da expectativa de vida da população em geral é 70 anos, 70 e poucos anos, uns quebrados aí, não lembro muito bem. Mas é metade da população cis é a expectativa de vida da pessoa trans. E aí a gente fala que a cada 5 horas um LGBT sofre algum tipo de agressão. Ou seja, muitas pessoas estão sendo violadas, estão sendo violentadas cotidianamente. A gente comparando com o dado de gênero, por exemplo, da violência doméstica, que eram 600 mulheres por dia que sofriam violência doméstica, parece muito menor. Mas, na verdade, é um dado... O que eu estou falando aqui é o oficial, que é muito subdimensionado. O número de fato disso é muito maior, porque a gente não tem estatística oficial para saber. E aí, muita coisa disso acontece em espaços públicos, mas muita coisa também acontece em espaços privados também. Tem estudos de organizações da sociedade civil e de pesquisadores que mostram isso. Que grande parte da violência também contra a população LGBT também acontece dentro de casa, por discriminação da própria família, seja porque ela tem um jeito diferente, seja porque se veste diferente, seja porque fala diferente, foge ao padrão estabelecido pela sociedade, e aí a família muitas vezes oprime essa pessoa, violenta essa pessoa por conta disso. Muitas vezes ela é expulsa de casa, e aí isso diretamente impacta na política habitacional, e a gente vê a sociedade civil tentando, de alguma maneira, arranjar formas de remediar essa situação. E aí você vê experiências como a Casa 1 e a Casa Chama, que são espaços de acolhimento organizados pela própria sociedade civil para a população LGBT. E aí, de alguma maneira, eles estão tentando dar conta disso, mas isso é política pública, na verdade, que devia estar sendo feita e que não é feita direito. Mas, enfim, é colocado essa demanda. E tudo isso acaba reverberando, de alguma maneira, acaba impactando a política habitacional. Então, de alguma maneira, eu acho bem importante mencionar que é uma vitória, na minuta, o artigo 14, que fala um pouco da demanda fechada, e que, concluído o processo de definição da demanda, o total de famílias submetido será submetido a um processo de hierarquização, ou seja, vai se gerar uma hierarquização sobre quem vai ser priorizado, como vai ser priorizada essa demanda. Lá na linha E está a família homoafetiva. Então, assim, eu fico feliz e acho um grande avanço isso, e acho muito importante isso ser colocado, porque isso está cumprindo com o direito à moradia adequada. Mas a gente precisa pensar de novo, lembrando que família não necessariamente é um conceito que todo mundo se identifica e se abrange com isso. Mesmo se a gente falar de família unipessoal, a gente não está falando necessariamente da mesma coisa. Quando a gente fala em família, pessoas queers contestam o conceito de família, porque foi cunhado por um viés heteronormativo, então isso é importante a gente mencionar. Quando também a gente mencionar que no artigo 13, que vai falar depois das alternativas de atendimento habitacional temporário, se lá na demanda fechada ele fala de família homoafetiva, aqui no temporário ele não fala nada da população LGBT. Ele não fala nada. Ele vai falar, por exemplo, no artigo 13, que considera-se em situação de extrema vulnerabilidade. E aí, se uma pessoa LGBT sendo espancada e posta para fora de casa não é uma situação de extrema vulnerabilidade, eu não sei o que mais seria também. Então, assim, é uma situação de extrema vulnerabilidade que não está sendo considerada. Nem albergue. Nem albergue, enfim. Casais de LGBT, quando pegou fogo, a favela do Cimento, eu fui lá. Vários casais LGBT que são meus amigos, estavam sendo expulsos pela PM, e eles chorando falaram para mim, onde a gente vai, só pode família com albergue. E sobrou albergue, né, que é um lixo. Eu conheço, que eu morei lá. Então, nem albergue aceita casais LGBT. Nem casais. Aliás, nem albergue. Não. Então, para onde vai essa população? Para onde? Quando que essa população vai ter direito? Quando Quem está na rua é o que sofre mais. O casal LGBT que está na rua, ele sofre 10 vezes mais do que um casal que tem condições de ter um apartamento e sofre violência quando sai na rua. Né? Com certeza. A gente, na verdade, quando o Tuca falou da questão da acessibilidade, a gente pensar em acesso a direitos, isso é extremamente quando a gente pensa da população LGBT.
porque a população LGBT, por mais dinheiro que em algum momento ela venha a ter, ela está sempre sendo violentada na diferente cadeia, com diferentes intensidades, porque a população de rua está no extremo da vulnerabilidade, em situação de rua está no extremo da vulnerabilidade. Então precisa ter uma priorização disso. Mas isso significa que esse artigo 13 aqui, que fala de, na situação de extrema vulnerabilidade, fala em famílias com titulares idosos, com pessoas com deficiência, sob chefia de mulher em situação de violência doméstica, ou famílias com menores em situação de desacolhimento, aquele horrível que o Peter já falou, que, nossa, não dá nem para mencionar como é ruim essa frase aqui. Isso também devia estar sendo considerado pessoas LGBTs, não só famílias homoafetivas, eu insisto que isso é muito diferente, mas a população LGBT. E aí, para finalizar, eu tenho, na verdade, sobre a população LGBT, eu acho que isso que era o mais importante, da gente ter isso em mente, que tem que ser, a política habitacional não tem que ser mais desse ser abstrato e desconforme, que a gente não vê quem é, mas que na verdade a gente sabe que é um homem e uma mulher casados, brancos, heterossexuais, que apagam a nossa raça, a nossa orientação sexual, enfim, apagam tudo isso. A gente precisa dizer quem são essas pessoas destinatárias da política habitacional e a gente precisa, de fato, considerá-las como sujeitos de direito. E aí isso é o mais importante do ponto de vista LGBT. E aí, só para finalizar, eu tenho 2 comentários, na verdade um só comentário, que eu já tinha feito, a questão da renovação, que é um absurdo não constar essa possibilidade de renovação. Mas também tem um erro muito grave nessa minuta, que é quando fala no artigo 1º acho que do anexo 2, que fala: o programa de atendimento habitacional temporário contempla as seguintes alternativas habitacionais. E aí vai falar do auxílio aluguel, da verba de apoio habitacional, que são coisas realmente distintas, mas aí vai falar do auxílio mudança, que é quando a pessoa precisa só uma vez para se mudar. E aí ela fala que essas 3 coisas não podem ser acumuladas. Talvez de manhã já tenham falado, mas isso é uma coisa que é absurdo e vale a pena revisar, porque quando você vai para o auxílio aluguel, você também precisa do auxílio para se mudar. Então essas coisas têm que ser cumulativas. Tudo bem, as 2 primeiras podem não ser, mas essa do auxílio mudança precisa ser cumulativa com as outras 2. Então era só isso que eu queria falar. Obrigado pelo convite.